nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, dia que infelizmente a gente se despede de uma das maiores figuras do esporte nacional. Um ser humano que representa o Brasil no seu estado mais puro. Infelizmente perdemos hoje Adilson Maguila, que é um cara assim que, nossa mãe do céu, tem o jeito do Brasil e que já levou o nome do nosso país dentro do esporte, dentro do boxe, e que era um cara assim, será para sempre um ícone não só do esporte brasileiro, mas da cultura brasileira, né? O Maguila, ele transcendeu o esporte, ele transcendeu o boxe. Ele era, de fato, uma figura cultural brasileira, né? Inclusive, virando filme, né? Filme em produção e tudo mais. E é um cara que tem uma ligação mais do que especial com a minha família também. Muita gente sabe disso, né? O meu avô, Luciano do Vale, ele foi empresário do Maguila através da Luke, né? A empresa que ele tinha. Ele fomentou muito o Maguila, narrou lutas do Maguila, inclusive daqui a pouco a gente vai acompanhar praticamente na íntegra aqui, são 10 minutinhos, inclusive para quem nos acompanha pelo YouTube, com imagens, o nocaute do Maguila contra o André van der Outelaar, o holandês que um ano antes, né, em 85, derrotou o Maguila. E um ano depois, no Parque São Jorge, na cidade de São Paulo, numa luta épica, tivemos a revanche do Maguila, né? Que infelizmente lutava contra uma doença degenerativa no cérebro, chamada de encefalopatia traumática crônica, a sigla ETC, muito por conta, claro, né, da prática do Maguila com relação ao boxe, né? É uma questão, óbvio, que a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, os cuidados evoluíram, né? Precaução e tudo mais. O Maguila vem de uma outra época e esse acaba sendo um problema recorrente para os boxeadores. E, inclusive, o Maguila já nos últimos anos... a gente percebia ali uma questão, inclusive em 2014, né, no velório do meu avô, no sepultamento, o Maguila foi, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, a chegada do Maguila, já assim, isso há 10 anos, tá, para vocês terem uma ideia, já debilitado com relação a essa parte neurológica, mas muito emocionado, por estar se despedindo de um amigo, de um cara que foi muito importante para a carreira dele, e isso foi uma coisa que me tocou muito na época, eu até escrevi um texto a respeito disso. Então eu tenho essa imagem do Maguila muito emblemática, além, obviamente, da carreira e do personagem, né, que ele representa, vai sempre representar no imaginário do brasileiro de modo geral, né? Todo mundo já ouviu falar, já falou do Maguila em alguma ocasião. Então, realmente, é um dia triste, mas um dia de muitas homenagens, né? Do tamanho do que o Maguila merece como brasileiro, como esportista, como boxeador, como ser humano, como personagem, como tudo. Então, daqui a pouco, faço questão da gente tocar aqui, para quem nos acompanha pelo rádio, uma narração que você consegue sentir o que foi essa luta, o que foi essa revanche, mas convido também os amigos ouvintes daqui a pouco no YouTube para acompanhar também essa luta que aconteceu em 86. E como homenagem aqui ao Maguila, como memória também ao meu avô, que foi essa figura tão importante na carreira do Maguila, a gente conta daqui a pouco aqui algumas histórias com relação a esse sergipano, nascido em Aracaju, e por lá ele já se apaixonou pelo boxe
Veio para São Paulo com 14 anos como ajudante de pedreiro, e já tinha o boxe como paixão, e aí ele vai se desenvolvendo. Perdeu apenas 7 lutas na carreira. Entre essas 7 lutas, lutou nada mais nada menos contra o George Foreman e também contra o Holyfield. Inclusive, essa luta dele contra o Evander Holyfield acabou sendo uma passagem muito marcante, né, dessa parceria que ele tinha com o Luciano do Vale. Até por conta, né, do nível do Holyfield, do nível que talvez as pessoas julgassem que o Maguila teria para o enfrentamento, mas tudo é história, né? Isso entra para a história também do Maguila, mas que perdeu muito pouco. Era realmente um boxeador dos melhores. E daqui a pouco a gente acompanha aqui essa luta como homenagem nos donos da bola nesse dia triste, né? Aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, nos deixou. Todas as homenagens merecidíssimas ao longo dos próximos dias com relação à figura do Maguila aqui nos Donos da Bola também.